apesar das sucessivas manifestações de Fernando Haddad rejeitando uma candidatura nas eleições do ano que vem, integrantes do governo e também do Partido dos Trabalhadores avaliam que o ministro da Fazenda está mais próximo de entrar nessa disputa eleitoral. Quem conta mais sobre essa história é a nossa analista de política da casa, da CNN, Clarissa Oliveira. Clarissa, bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui. Muito bom dia para você, Gabriel. Sempre um prazer vir dar uma sassaricada aqui no CNN Money. Vocês sabem que eu sou super fã dessa lojinha, Gabriel. Sim, segundo todas as informações que estão correndo nos bastidores ali do PT e do governo federal, Fernando Haddad está cada vez mais próximo de abraçar uma candidatura em São Paulo, apesar das sucessivas resistências manifestadas por ele já no decorrer dos últimos meses, tanto publicamente quanto reservadamente. Fernando Haddad, dentro do partido mesmo, fala que não quer. O que eu ouvi é o seguinte: Fernando Haddad tem reiterado nas conversas com a direção petista, com outros líderes do governo, que ele prefere ficar fora da disputa eleitoral. Mas tem ali um argumento principal que começa a ser trazido à mesa para convencê-lo de que esse caminho vai ser necessário, que é o de que o presidente Lula precisa de um palanque forte no maior colégio eleitoral do país, não pode prescindir disso se quiser se reeleger. É fundamental que ele tenha um candidato com bastante projeção e capacidade de lidar esse espaço aqui no Estado, junto também com senadores, candidatos ao Senado, que estejam bem fortalecidos. Não poderia delegar essa eleição aqui em São Paulo para um partido parceiro? Falar, não, vou indicar um... Até poderia. Tem aquela equação de Geraldo Alckmin eventualmente ser candidato em São Paulo, com o apoio de Lula e uma chapa forte ao Senado. Mas o que eu senti ali nas conversas que eu tive em Brasília nos últimos 2 dias que eu passei lá, vai muito mais na direção de Fernando Haddad assumir uma candidatura ao governo de São Paulo. Está 100% decidido isso? Não, não está 100% decidido, mas a avaliação das pessoas próximas de Haddad e também do presidente Lula é a de que já teria aí um pezinho mais perto dessa possibilidade. E aí, qual seria a equação a ser negociada, Gabriel? A ideia seria Fernando Haddad assumir a cabeça de chapa, compondo com uma chapa forte também para o Senado Federal. Chapa fortíssima, para se ter uma ideia, tem gente ventilando ali nos bastidores de ter Simone Tebet, pelo MDB, compondo essa chapa em São Paulo, transferiria o domicílio para cá. E você teria também a possibilidade de Marina Silva concorrer ao Senado por São Paulo. E aí, como tem aquela crise de, mas o PT vai ficar sem um candidato em São Paulo, a solução que está correndo aí de corredor é que, quem sabe, o PT pudesse até mesmo refiliar Marina Silva para que ela possa concorrer ao Senado nessa espécie de super chapa que o PT entende como muito competitiva. Agora, qual seria a cereja do bolo? O ingrediente que poderia fazer com que Haddad aceitasse esse desafio? Passa pela eleição de 2030. Gabriel, pelo seguinte, alguns líderes do PT admitem com muita reserva que o mais provável é que Fernando Haddad deixe de qualquer forma o Ministério da Fazenda, sendo candidato ou não. Ele poderia ir para a coordenação da campanha ou algo parecido, porque Lula já tem 80 anos. O presidente pode eventualmente atravessar algum tipo de questão de saúde ou pode até mesmo ver um cenário virar durante a campanha eleitoral, com uma candidatura mais à direita, ganhando competitividade. E aí tem gente que acha que Lula não encararia a disputa para perder. Se ele achar que tem risco de perder, ele poderia sair de cena e transferir essa candidatura para outra pessoa. Se algo acontecer em termos de saúde e tal, mesma coisa. Tudo isso é visto como possibilidade remota, porque o PT e o governo apostam na reeleição, mas é bom ter alguém no banco de reserva. E esse alguém, se Haddad quiser um dia ser candidato à presidência como sucessor de Lula, seria bom que já fosse ele. Perfeito. Então aí vem essa ideia de tentar usar isso para convencer o ministro. O que aconteceria no risco de uma derrota? Claro,
É muito difícil a eleição em São Paulo para o PT. Historicamente, o partido nunca conseguiu ganhar aqui no estado, mesmo quando Lula estava com a popularidade altíssima. Verdade. Então, mas aí vai sair para perder a eleição? Mas aí qual que é a cereja do bolo? Ó, se perder, depois volta para um segundo governo de Lula, quarto governo, na verdade, mas segundo nessa leva, como ministro de uma poderosa Casa Civil, e aí Haddad passaria a ser trabalhado, construído como potencial sucessor herdeiro político do presidente Lula lá para frente em 2030. Tudo isso no campo das teorias. Perfeito. Ainda, Gabriel. Do que temos de bastidores, de conversas dentro do Partido dos Trabalhadores, o que está sendo desenhado para o tabuleiro político do ano que vem. Aí ele deixaria o chão de fábrica do Ministério da Fazenda, que tem ali a mão na massa, é muito exposto este cargo, para assumir a Casa Civil, que é um cargo muito mais político. Aí você traz essa leitura que tem até menos resistências políticas do que o Ministério da Fazenda. Menos por causa disso. O que acontece? Se o Fernando Haddad deixa o governo, de fato, neste momento, vai ter que ser nomeado um outro ministro da Fazenda. Eventualmente, poderia ser alguém já da equipe do ministro, pelo menos até o fim do mandato, sim. Mas tem aquele entendimento de que o Ministério da Fazenda não é cadeira para interino. Então, no segundo governo, Lula teria que já ter uma figura engatilhada para assumir o Ministério da Fazenda, alguém com robustez, com capacidade de comandar a pasta. Pode sim, eventualmente, ser alguém já de dentro, mas ainda é algo que está muito incipiente, uma discussão ali muito superficial. Agora, uma vez indicado um ministro da Fazenda, é muito ruim você deixar algum tempinho e depois trocar. Sim. Então, tem que pensar numa corrida mais de longo prazo. E aí, Fernando Haddad assumiria um papel muito mais político, seria o grande articulador do governo num quarto mandato de Lula, uma função que, no entendimento do Palácio do Planalto, ele já exerceu muito bem em diversas ocasiões, porque em várias votações estratégicas, desde lá de trás do arcabouço fiscal, Haddad foi um articulador político determinante para o governo do presidente Lula. Teve um papel fundamental no trabalho de relacionamento com o Congresso e também poderia ganhar ali a possibilidade de pacificar qualquer tipo de aresta, de climão que tem ali de fogo amigo, que a gente sabe que Fernando Haddad é alvo sempre, historicamente, de muito fogo amigo dentro do PT. Perfeito. Inclusive, teve grandes vitórias, Fernando Haddad, neste terceiro mandato de Lula. Uma das principais vitórias do governo está na mão, na conta de Haddad, que é a isenção para quem ganha até R$5 mil no imposto de renda. Então, vamos, claro, ver se essa capacidade de articulação será bem utilizada na frente de uma Casa Civil, eventualmente. Um parênteses que eu acho que vale a gente notar é que o que acendeu um pouco esse clima no governo nas últimas semanas, nos últimos dias, é uma entrevista recente que foi dada pelo ministro Fernando Haddad para o nosso parceiro, o broadcast, ali do Estadão, em que ele falou, eu já fiz as minhas entregas, né? Tudo que o presidente Lula me pediu eu entreguei, e que essa fala foi lida internamente no PT como um sinal de que talvez o próprio Haddad já esteja mais convencido. Tudo vai depender de uma conversa entre Haddad e o presidente Lula, que, segundo me garantiu uma fonte muito próxima do presidente, até agora não aconteceu. Tem, claro, troca de recados, mas até agora Lula não teria sentado com o Haddad para bater ali o martelo nessa discussão. E também não tem data ainda para isso acontecer. Clarice Oliveira, sempre bem-vinda à programação do CNN Money. Obrigado por compartilhar a apuração com a gente. Até uma próxima, minha cara. Bom trabalho. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, até.